Você com certeza já ouviu aquela frase, tipo, só existem 3 tipos de filme nacional, 3 tipos de filmes brasileiros, que é comédiazinha barata, pobreza no Nordeste, pobreza no Rio de Janeiro. São os 3 tipos de filmes nacionais que existem. E não, isso não é verdade. Apesar da grande massa dos filmes brasileiros seguirem essa lógica, e apesar de isso não necessariamente significar que o filme é ruim, porque tem muito filme bom que segue essa lógica, como o próprio Bacurau, mas a gente tem muito filme bom que foge dessa lógica. O cinema brasileiro sabe fazer filme quando quer fazer filme. E Os Enforcados, pra mim, é a prova disso. O Fernando Coimbra, ele fez um trabalho foda. Foda. Talvez o melhor filme que o Fernando Coimbra fez na carreira dele. E Os Enforcados, ele é muito bom. Lembrando que nesses vídeos que eu falo de filmes, a primeira metade eu não dou spoiler, a partir da segunda metade tem spoiler, mas eu aviso quando chegar lá. Pra você entender, pra você que não sabe nada, até porque os filmes nacionais que são bons, como é o caso dos Enforcados, é um ótimo filme. Filme, tipo, cara, nível de produção hollywoodiano, claro que nunca vai conseguir se equiparar, porque orçamentos, né? Aqui é um filme nacional, aqui é um filme hollywoodiano, mas, cara, é uma produção impecável, é um filme foda. É um filme que se você passa na sessão da tarde e não fala que é nacional, talvez você saberia por conta dos atores, mas se não fosse por isso, você não diria que é um filme nacional, tá ligado? Porque existe esse preconceito que as pessoas têm com é nacional, então vai ser ruim. E não é verdade, a gente tem muito filme bom. Esse é um filme de ação, esse é um filme de thriller muito bom brasileiro. Basicamente, Os Enforcados conta a história de um casal, o Valério e a Regina, e o Valério, ele é codono de uma empresa de cassino. Nossa, me fugiu, eu tava com a palavra na ponta da boca, daquelas máquinas, tipo, que você gira, que você joga, coloca dinheiro, joga, se der os números certos, você ganha o dinheiro, né? Basicamente isso. É caça-níquel, né? Máquinas caça-níquel. Ele e o tio dele são donos disso e são máquinas espalhadas pelo Rio de Janeiro. Aí o que acontece? O Valério, ele sempre sentiu que o tio dele, que é o outro dono da empresa, passou ele na perna, tem algumas lavagens ali em relação à família, o histórico com a família, isso aí eu já não posso entrar agora porque é spoiler, mas tem umas lavagens em relação à família, né? Umas águas, umas roupa suja que precisa ser lavada em relação à família, e ele sente que ele merecia a empresa. Mas como que isso vem? Isso surge muito por conta da influência que a Regina tem nele. Porque a Regina, ela, apesar de amar o Valério, ela é muito ligada ao perigo. Isso fica claro desde as primeiras cenas do filme. Na primeira cena do filme, tipo, isso não vai ser spoiler, tá? Eu já tô contando pra vocês. Isso não é spoiler, porque tipo, é literalmente os primeiros 5 minutos do filme pra apresentar os personagens. Nas primeiras cenas do filme, já mostra ela, tipo, na obra na casa deles, que eles estão fazendo, assim começa o filme, e acontece uma cena, que aí, se eu contar vai ser spoiler, mas acontece uma cena que deixa claro que é como ela gosta de viver no perigo. Mas na primeira cena, ela, tipo, tá reformando a casa dela e eles compraram um terreno e tem um palhaço lá de porcelana que eles não conseguem tirar. E, tipo, a primeira cena ela pegando a marreta, tipo, com raiva, quebrando o palhaço, tirando ele de lá e falando, tipo, foda-se, é minha casa, eu quero as minhas coisas aqui. Ela ama o Valério, isso fica claro ao longo do filme, ao longo do começo ali, da construção, que ela ama o Valério, mas ela ama muito mais o poder, o perigo. E ela influencia muito o Valério ao longo do filme de entender isso. Então o que acontece? Os dois se juntam e cometem um crime para que essa empresa passe 100% para as mãos do Valério. E esse é o ponto de partida do filme. É a partir daí que o filme começa a desenrolar. Quando eu chegar na parte dos spoilers, eu falo um pouco melhor sobre exatamente a trama do filme, mas exatamente sobre o que acontece no filme. Cara, eu achei que, primeiro, as atuações estão muito boas, a atuação realmente ficou muito boa, de todo mundo, principalmente dos personagens principais, né, do Eirandir, me fugiu o nome dele, mas ele faz um papel, cara, sério, quase o Coringa brasileiro ali, o Valério, quase o Coringa brasileiro, e é muito foda como esse filme consegue realmente misturar os elementos de um filme de ação, esse filme de thriller, esse filme de tensão, que é tudo que tá acontecendo, tipo, eles sendo investigados, a treta rolando, eles se envolvendo com as situações da máfia, porque mexer com apostas tá mexendo com máfia também, né? Eles se envolvendo com a questão da máfia, todas as coisas que envolviam as dívidas da empresa com realidades do Brasil, que é exatamente o fato de você estar no Rio de Janeiro, você ter os milicos, você ter toda essa realidade que envolve o Brasil misturado com o que você está acostumado com as tensões de um filme bem feito de ação, de suspense, de thriller. E todo o desenvolvimento, como o personagem é construído, o personagem do Eirandir, o personagem dele, nossa, falei personagem muitas vezes. O Valério, como ele é construído exatamente, cara, essa distorção do cara que é o bonzinho no começo e que vai se corrompendo por conta desse meio, e exatamente a Regina, que era que é a ponto de corrupção dele, né, que transforma ele
nesse cara que ele passa a ser, também tem uma transformação que é de certa forma, você cria um personagem em cima da transformação dela, e quando chega no final você fala, cara, ela sempre foi assim. Na verdade, caraca, ela sempre foi assim. Minha única crítica ao filme, na verdade, porque a construção da história, o filme, a narrativa, é tudo maravilhoso, é tudo muito bem feito. A montagem eu gostei muito, eu achei muito bom. A minha única crítica, e eu acho que isso é um problema geral ainda do cinema nacional, são alguns pontos do roteiro. Isso porque no cinema americano, nos filmes americanos, especialmente esses filmes de ação, é muito comum você ter, tipo, as frases de efeito, né? Aquele momento que ou o personagem principal, ou o vilão, ou o antagonista, ou algum personagem envolvido ali na história, chega e fala, tipo, uma frase, tipo, ha! E eles tentam fazer isso algumas vezes no filme. E eu não sei ainda se é culpa da língua portuguesa, não que eu ache a língua portuguesa ruim, mas que talvez não encaixe tanto quanto a língua americana você ter essas catchphrases. Porque no americano funciona muito bem, no americano dos Estados Unidos, né? No inglês, também conhecido como inglês. No inglês dos Estados Unidos, você consegue, tipo, dar essas catchphrases, você consegue soltar elas e torná-las icônicas muito mais fácil. No Brasil, quando você dá essas catchphrases, essas frases de impacto, eu tô falando catchphrase, mas é frase de impacto a palavra correta, né? Não fica tão bom. Parece. Não dá esse mesmo, sabe, esse tchan, esse pega ali. E alguns momentos, como o próprio final do filme, tem isso daí, você fica tipo, não ficou tão legal, sabe? Um outro ponto que eu queria falar, e isso é um bagulho que eu achei muito foda do filme, que é o policial. O policial é o Torres, que é o que tá investigando o caso todo ali. E eu achei que o personagem do Torres ficou muito foda. Cara, eu acho que eu nunca vi um policial num filme brasileiro ser tão bem feito. E realmente parecer com um investigador. É claro que os filmes, o filme, tem os seus momentinhos ali. A gente tem uma piadinha, acontece uma coisinha engraçada ou outra e tal. Pra dar uma quebra, né? A famosa quebra de humor, né? O alívio cômico. Mas, ainda assim, os momentos sérios, especialmente quando o Torres está envolvido, que ele está investigando o caso, eu acho muito foda. Eu acho que talvez... É que assim, existe um forte concorrente que vai sair esse ano, que é o Agente Secreto, que é um outro filme brasileiro que pode estar no Oscar também. Mas talvez o Torres possa ser o melhor personagem policial que já teve no cinema nacional. Porque ele realmente, tipo, consegue. Ele é um agente catalisador desse suspense do filme. Ele ajuda a construir. Porque os personagens principais são os vilões, né? Que é o Valério e a Regina, que é quem cometem o crime. E o grande antagonista ali do filme... pelo menos na maior parte dele, é o policial que está investigando o caso e tentando descobrir, eu não vou falar agora antes do spoiler que é o crime, mas tentando descobrir se eles têm esse envolvimento com isso. E ele que está cuidando da investigação. E as cenas que ele aparece realmente causam uma tensão. Porque ele vai entrevistando alguns personagens, ele vai falando individualmente com algumas pessoas, ele vai juntando algumas peças, ele vai pegando histórias soltas. E meio que a história, tipo, apesar dos personagens principais e você acompanhar a evolução do casal, o Torres ele meio que tenta se enfiar nesse sentido de ser um personagem importante, e ele é, porque ele começa ligando os pontos. E você vai vendo, tipo, as coisas que vão acontecendo com o casal, e o Torres vai pegando isso nas entrevistas que ele vai fazendo, ele vai de forma inteligente conectando pontos, de forma inteligente entrevistando as pessoas na hora que elas precisam ser entrevistadas pra conseguir as respostas que ele precisa. Então, tipo, cara, eu achei foda a construção do personagem do Torres. Eu achei muito foda. Agora, a partir deste momento, eu vou entrar e falar dos spoilers. A partir de agora a gente vai ter spoilers no filme, então se você quiser ver esse filme, eu recomendo, veja. Veja esse filme, porque ele é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Mas se você não gosta de spoilers, a partir deste momento vai ter spoilers. Então, bora lá. Você foi avisado. O grande crime que a Regina e o Valério cometem é... O Valério, ele assassina o tio dele para assumir os 50% da empresa. Por que que ele faz isso? Porque ele suspeita que o tio dele, que me fugiu o nome, é um nome diferente, teria matado o pai dele, que o pai do Valério era dono de 50% da empresa, era o pai do Valério e o tio, os dois juntos. Só que o tio dele se envolveu com a máfia, com os milicos lá, com a milícia do Rio de Janeiro, para conseguir proteção, para conseguir expandir, né, os negócios em vários cantos, e o pai dele nunca foi a favor disso, tal, ele foi lá e pá, bala na cabeça do pai. O Valério cresceu com esse sentimento, mas o tio, por algum motivo, nunca matou o Valério. Por que que ele nunca matou? Porque
o testamento do pai do Valério deu pro Valério os outros 50%. Então o Valério, ele era dono de 50%. E o tio enxergava como um capacho que ele podia mandar. O Valério era um pau mandado ali, era um molenga que era o filho do irmão dele, que era um molenga, um pau mandado, e ele fazia o que ele queria. E ele fazia o que ele queria. O Valério sabia de tudo isso, né, da lavagem de dinheiro, dos crimes que envolviam a empresa, mas tudo que o tio falava ele aceitava, ele acatava tranquilamente. E ele não matava o sobrinho porque podia ficar muito suspeito. O irmão morreu. Aí o sobrinho, que também herdou 50%, morreu. E ele ficou com 100%, entendeu? Ia ficar suspeito. Então ele mantinha ali, o sobrinho era pau mandado pra ele, tava tudo certo. Só que o Valério foi crescendo esse ressentimento. Foi crescendo isso tudo dentro dele. Até o momento que a Regina, que é exatamente essa fome de poder, ficou no ouvido dele. Ó, seu tio te usa, seu tio te usa, seu tio te usa. Se você matar ele, é tudo nosso. Aí esse é o catalisador. E por que que o Valério aceita isso? Isso acontece logo depois da primeira cena que eu falei da Regina quebrando a estátua do palhaço que estava no terreno da casa deles. A segunda cena é exatamente a Regina tá ali na janela da casa, olhando a vista nova da casa deles e tal, e chega um bandido com uma faca no pescoço dela e começa a estuprar ela. Só que na verdade você descobre que esse era o Valério e ela tinha esse fetiche de ser dominada por alguém que tinha poder em cima dela. E exatamente isso que ela queria. Ela queria que o Valério tivesse mais poder porque era, de certa forma, um fetiche dela, essa construção exatamente, cara, eu quero ser dominada por alguém com poder, eu quero que alguém poderoso esteja me controlando. E daí ela vai alimentando esses desejos do Valério, e ele tem essa dualidade, esses dois personagens, que é o Valério sem a máscara, que é o Valério bobão pamonha, e o Valério com a máscara, que é esse bandido, que é esse cara que domina, entra, invade a casa dos outros e abusa da mulher de um desconhecido. Então tem essas duas personalidades. Aí o que acontece é, ele tá com a máscara, ele põe a máscara e vai matar o tio dele. Porque ele ganhou essa confiança da esposa, ele botou a máscara, entrou no personagem e vai matar o tio dele. E ao longo do filme, vão acontecendo algumas outras cenas que, quando ele tá meio maluco ainda, quando ele tá nessa fome de poder, ele tá com a máscara dentro de casa. Não é aleatoriamente, mas tipo, de novo, num momento que a polícia tá investigando, que tem algumas tensões sobre, tipo, o Valério ele vai assumindo o poder, dele descobre que o tio dele tá mexido com máfia, e chega um pessoal falando, então, a gente precisa fazer alguma coisa. E ele começa a tomar essas decisões difíceis. Isso vai afetando a cabeça dele, ele vai ficando mais maluco, porque agora ele não é só mais o cara da contabilidade que ajuda a lavar dinheiro pro tio dele. Ele é o cara que manda quem vai morrer e quem não vai morrer relacionado ao negócio dele. E isso vai afetando a cabeça dele. E ele começa a confundir os personagens sobre o Valério Bobão e o cara da máscara. E dentro da casa, ele começa a assumir o personagem do cara da máscara. E começa a abusar desse poder que ele tem sobre a esposa quando ele tá com o cara da máscara. Até que um momento, enquanto ele tá fazendo isso, ele tira a máscara. Tipo, enquanto ele tá abusando do poder, ele tira a máscara. Porque exatamente chega nesse ponto que não existe mais a divisão do Valério Bobão e do Valério Fodão. Os dois se uniram numa só pessoa. Que é exatamente agora o Valério é o chefe do crime. O Valério virou o chefe do bagulho do crime. Ele não é mais aquele bobão que era mandado pelo tio. E ele começa a tomar algumas decisões absurdas, porque tem uma disputa por poder, porque ele descobre que o tio dele estava devendo uns milicianos ali meio poderosos. E o que ele faz? Ele manda matar todo mundo. Ele não só matar, ele manda matar com um requinte de crueldade absurdo. Ele sequestra os dois chefes lá e os filhos dos dois, tortura o filho dos dois. Enquanto os chefes lá eram obrigados a ver, até que eles revelam lá onde tinha o dinheiro que ele queria pegar para pagar algumas dívidas que ele tinha. E, no fim, ele liberta os dois. E antes de libertar, ele pede desculpas e tal, e serve um banquete para eles. E daí os caras falam, tipo, enquanto os caras estão comendo banquete, ele chega e fala, então, galera, o meu tio matou o meu pai, né? Matou meu irmão. E vocês não fizeram nada, mesmo vocês sabendo de tudo isso. E daí o que aconteceu? Quando o Valério mata o tio dele, para que o Valério pudesse receber a parte dele da herança, o corpo do tio precisava ser encontrado. Só que se o corpo fosse encontrado, ia ficar muito suspeito que o Valério tinha matado. Então o que esses dois caras, que era para quem o Valério estava devendo, fazem? Esses dois chefes da milícia fazem. Eles vão até o túmulo do pai do Valério, desenterram ele e jogam a arcada-ossário em algum lugar e falam, ó, polícia ali. Eles fazem exame de DNA, confirmam que tem parentesco com o Valério. Não tem como saber que é o pai, né? Ele fala, ó, tá ali, morreu mesmo, é esse cara. E daí ele chega, ok, meu tio matou meu pai e vocês não fizeram nada. Então, eu mato meu tio e o que vocês fazem, vocês desenterram meu pai e jogam as arcadas-ossárias, desrespeitam o túmulo do meu pai. E eu tive que enterrar meu pai 2 vezes. Então, por conta disso, eu tô dando meu troco. Vocês estão gostando aí da carne que vocês estão comendo?
é a carne do filho de vocês. Cara, e essa cena, quando, tipo, ele faz um discurso muito mais foda do que isso aqui, tá? Mas quando acontece essa cena, é um choque, velho. Porque, mano, realmente você não esperava um bagulho desses, velho. É uma cena chocante, uma cena insana, e você percebe ali, tipo, você já sabia ao longo do filme que o Valério não era mais aquele Valério. Mas quando isso acontece, quando o Valério obriga os rivais dele a comerem a carne do próprio filho, você fala, tipo, uau, tá, esse é o novo Valério. E a Regina passa a ter medo disso. Enquanto isso, tem o Torres investigando toda a brincadeira, tá ligado? Então vai criando toda essa briga ali do Valério agora. Ele assumiu o personagem, ele coringou e tá criando cada vez mais poder. Você tem a Regina, exatamente, tipo, com medo agora do que ela criou e não tendo mais essa vontade. E o Torres chegando cada vez mais perto. Daí, eventualmente, ele faz um acordo com a Regina pra entregar o Valério e ela fala onde tá o corpo do tio e onde tá o dinheiro que ele guarda de todo esse tráfico. Então, tá numa parte da casa, lá atrás de uma parede da casa, que é onde ele inicialmente teria enterrado o tio dele. Na verdade não interessa, mas ele enterra o tio dele lá, só que depois ele tira antes da obra começar também e esconde em algum lugar que não é revelado no filme. Mas aí chega a cena antes, tipo, ela faz um acordo com a polícia, pra polícia ir de manhã lá na casa. E daí o advogado do Valério descobre isso e fala, ó, irmão, foge daí, pega a tua esposa e foge do Brasil, vai pra qualquer lugar porque a polícia vai bater na tua porta de manhã, vai descobrir tudo e você está fugido. Então ele tá preparando pra fugir de madrugada, só que o que acontece? Ele tem um livro que ele vai anotando, ele faz contas, né? O cara ele era o contador antes e ele cuidava da lavagem de dinheiro. Então ele tem um livro que incrimina ele completamente também. E daí o que acontece? A Regina, com medo, né? Tava com medo desse cara que ele se transformou, achando que até que ele ia matar ela. O que ele faz? E você fica nessa tensão, porque você não sabe o que tá passando na cabeça. O Valério, ele realmente coringa. Você não sabe se ele realmente tá pensando em matar a esposa, quem ele quer matar, quem ele não quer matar. Tipo, e isso é uma das tensões muito fodas do filme. Você não sabe o que ele tá pensando, ele realmente fica maluco. E daí ela rouba esse caderno. Na verdade, eu esqueci de contar uma coisa, né? Antes de. Tipo, ele chega, avisa pra esposa que vai fazer essa viagem. Ele avisa o irmão dele pra colar lá na casa dele, porque ele precisa pedir pro irmão arrumar algumas coisas. É um irmão de consideração, não é irmão de sangue dele, né? É um irmão de consideração dele. Pede, só que fica chamando de irmão ao longo do filme, então eu vou falar irmão. Então ele chama o irmão dele pra ir mais cedo, antes dele viajar, porque ele vai pedir pra ele fazer algumas coisas no negócio, enquanto ele estiver fora do país, resolvendo todo esse BO. E ele avisa a Regina, e a Regina fala, eu só vou se minha mãe for junto. Daí a mãe tá na casa. Então a cena final tem, na casa do casal, na casa da Regina e do Valério, você tem o Jobson, que é o irmão de consideração do Valério, e a mãe da Regina. Daí o que acontece? A mãe da Regina, você entende por que a Regina tem essa fome de poder, porque a mãe da Regina só pensa em dinheiro. Então ela, mesmo quando ela contou todos os crimes do Valério, mas ele é rico, ele vai tirar dinheiro, compra um apartamento pra mim, sabe, essas coisas assim. Daí o que acontece? Ela pega, durante a madrugada, enquanto isso está acontecendo, ela vai lá e pega o livro do Valério, de contas, com lavagem de dinheiro, e ela quer sair correndo e entregar pra polícia. Só que a mãe dela pega o livro e tipo, fala, não, você não vai entregar, você não vai fazer isso, você vai perder todo o seu dinheiro, todo o seu poder que você tem e tal. E ela, cara, eu não ligo mais, eu vou morrer se eu ficar aqui, sabe? Fica essa discussão das duas. E nesse momento que elas estão brigando, elas estão brigando pelo livro e tal, e o livro, tipo, uma delas puxa mais forte, o livro sai voando e vai parar na porta da casa. No momento que o Jobson entra na casa. E o Jobson pega o livro e, tipo, fica com o livro na mão e fala, família, eu vou ter que entregar vocês pro Valério. Aí você começa a ouvir que o Valério vai descer, tá chegando ali pra ir pra parte de baixo. Então o que a Regina faz? Cara, esse aqui eu vou dar um segundo aviso de spoiler. Porque esse aqui, se você não viu o filme, veja, tá? Se você viu o filme, pode ver aqui. Mas esse aqui, eu realmente, mesmo que você não ligue pra spoiler, veja ao vivo essa cena. Aviso de spoiler, 3, 2, 1, vou falar. Qual que é o plano da Regina pra o Jobson não chegar e falar, tipo, pô, elas estavam brigando pelo teu caderno e você vai ter que matar elas mesmo agora. A Regina pega uma faca da cozinha e mata a própria mãe antes do Valério descer a escadaria. E quando o Valério desce, vê a mãe da Regina morta no chão e o Jobson com o negócio ali, com o livro que incrimina. E daí a esposa dele vira e fala, o Jobson que matou minha mãe porque ele tava fugindo com o livro e a gente tenta impedir. Aí o Valério vai lá, pau no Jobson, não nesse sentido, né, no sentido de toma um tiro. E ele chega ali com a Regina, nossa, eu duvidei de você, desculpa, eu pensei coisa ruim de você, o que deixa entender que talvez ele realmente tivesse cogitado matar ela, mas a gente tá junto agora, não vai dar nada errado e tal. E
ele senta ali e, tipo assim, uma coisa que fica clara ao longo do filme todo, ele sempre, tipo, sempre que ele tá nervoso, ele não sabe o que fazer, ele senta na fruteira, pega uma maçã e começa a cortar as maçãs, tipo, com a faca dele e começa a comer da ponta da faca mesmo. Tipo, corta, ponta da faca, come. E daí ele senta ali, tipo, fica nervoso, o que a gente faz agora? Eu tive que matar meu próprio irmão, meu Deus, sua mãe morreu e tal. E daí o que acontece? E ela vai lá, tipo, não, tá tudo bem, não se preocupe. E daí ele tá cortando a maçã, e ele fica tipo, parado com a maçã aqui na ponta da boca, em cima, né, com a faca apontada pra boca dele, a maçã na ponta, e ele fica parado por um minuto, ele olha pra mão da esposa dele, a mão dela cheia de sangue, ele olha pro chão, o Jobson ali, sem sangue nenhum, o único sangue é do tiro que ele levou na cabeça, e ele vai virar pra olhar pra ela, só que ela pega a nuca dele e enfia na faca. E a Regina mata todo mundo ali, basicamente. O Jobson levou de otário, né, tava no lugar errado, na hora errada, e ela mata todo mundo ali. E o filme termina com a polícia chegando nas casas, a equipe do Torres chegando na casa e, tipo, ele chega, vê essa cena toda e fala, puta que pariu. E ela só faz um cafezinho, senta e toma, enquanto a polícia quebra a parede e pega todo o dinheiro e as drogas, sei lá o que, tinha muita coisa naquela parede pra entregar. Cara, e é um filme muito foda. A construção do Valério todo, tipo, dele ser o Palermão, virar o Coringa brasileiro, toda essa questão, toda essa tensão de você não sabe de quem que ele tá duvidando, se é do Jobson, do irmão dele, se ele tá duvidando da irmã, se ele vai matar alguém, se ele não vai matar alguém, o que ele faz pra torturar os rivais dele. Cara, esse é um filme de ação, é o que eu falei, velho. Se não fosse pelos atores, porque você vai reconhecer, né, atores brasileiros, mas se não fosse, se você passa esse filme na sessão da tarde sem falar que é brasileiro, você não fala que é brasileiro. Você não fala que é brasileiro. Os Enforcados é mais uma prova de que o Brasil sabe fazer cinema e sabe fazer muito bem. Vejam, de verdade, que filme foda de ação, de thriller, de suspense. Muito bom. E não tá rolando nada na Fórmula 1, né? Então, pelo menos, eu falo de cinema.